Olá, pessoal. Boa tarde. Eu desejo boas-vindas a todas as pessoas que estão aqui presentes. O meu nome é Felipe Xavier. Eu sou consultor da área de diversidade e inclusão da TIM Brasil. E hoje nós temos uma live histórica. Pela primeira vez aqui na TIM Brasil, nós vamos falar sobre visibilidade trans. Bom, diversidade e inclusão tem sido a pauta do momento no mundo. Em todos os núcleos, todas as mídias, todos os programas jornalísticos, a gente tem visto algumas temáticas de diversidade e inclusão. Muito sobre a violência contra a mulher, muito sobre o racismo estrutural, muito da inclusão de pessoa com deficiência, muito da questão da LGBTfobia. E as pessoas trans, elas estão presentes nessa pauta. Você trabalha com uma pessoa trans? Você já teve uma médica que seja uma pessoa trans? Você já viu filmes que o protagonista era uma pessoa trans? É sobre isso que nós vamos falar. O Brasil ele é o campeão mundial em assassinatos de pessoas trans. Sim, ele está em primeiro lugar no planeta. Você mora no país que mais mata pessoas trans no mundo. A média de vida de uma pessoa trans é de 35 anos aqui no Brasil. A evasão escolar de pessoas trans aqui no Brasil é de 13 anos. 68% das pessoas trans que são assassinadas aqui no Brasil são pessoas trans negras. Então, sim, uma pauta muito importante que nós temos que falar aqui na TIM, nas empresas. E hoje eu vou convidar uma pessoa super especial. Ela vai ser a protagonista dessa live de hoje, que é a Melissa Casimiro. Ela tem ganhado bastante repercussão na sociedade, já foi convidada pela CNN Brasil, já foi convidada para palestrar sobre a visibilidade trans na sociedade e no mercado de trabalho, também pelo Ministério Público do Trabalho, e diversas outras consultorias e movimentos de diversidade têm convidado para falar, e aqui não vai ser diferente. Então, Melissa, seja super bem-vinda, a casa é sua e estamos aqui prontos, prontas e prontos para te ouvir. Seja bem-vinda. Que honra, que apresentação, muito obrigada, boa tarde a todos, a todas e a todes. Eu estou muito feliz, muito honrada com este convite, de estar aqui com vocês, na verdade, os protagonistas são vocês, né? Vocês que pararam aí essa hora de trabalho, essa hora de sexta-feira, para essa escuta e essa participação, essa integração. A gente vai ter aí 1h30 para a gente ter um papo de um assunto muito importante, como o Fih fez essa abertura, né? É um papo que é para ontem, né? É um papo que realmente demorou muito tempo para a gente entrar nesta pauta, que é muito urgente, né? E que a gente precisa realmente falar com a seriedade e também trazendo a leveza, né? Porque falamos em existência de pessoas, né? Então, eu sou Melissa Casimiro, muito prazer. Eu quero saudar todos vocês, todos os colaboradores da TIM. Faço uma brincadeira que não é a Isa, não é nada parecida com a Isa, né? Então, mas eu fico muito honrada de estar aqui com vocês nesta tarde, e muito feliz em saber que tem outras pessoas transgêneras que trabalham dentro da TIM, né? A TIM é uma líder de mercado, eu venho também do mercado de telecom. Tá, eu estou aqui, bom, vamos às apresentações. Eu me chamo Melissa Casimiro, eu tenho 39 anos, eu sou advogada. Hoje eu trabalho numa empresa de consultoria chamada Accenture, né? Dentro da Accenture, eu trabalho dentro de uma estrutura chamada BPO, e esse BPO, o meu cliente é um cliente de telecom também. Então, eu fico muito familiar, eu fico muito em casa conversando com vocês, porque eu sei como que é uma rotina de uma empresa de telecom, ainda mais de sexta-feira, que é uma delícia, né? Tudo acontece de sexta-feira dentro do mundo de telecom. Então, eu fico super feliz dessa acolhida, deste recebimento. Hoje é dia 29 de janeiro, é um dia de muita luta, é um dia de muita resistência, né? São pessoas transgêneras, transexuais e travestis
né? Essa luta que a gente vem aqui enfrentando perante a sociedade. O Fih fala com muita propriedade, né? Quantas pessoas trans tem na sua família, quantas pessoas trans tem no seu teste de pescoço ao seu lado. A TIM já vem fazendo esta inclusão muito importante, né? Quando a gente fala em inclusão de pessoas trans, manutenção e um plano para o futuro para fazer mais inclusão de pessoas trans, né? Se a gente está num dos países que é mais desigual do mundo, a gente precisa entender o porquê, né? E a gente não faz política se a gente não olhar para as pessoas que são invisibilizadas, né? Então, é dia da visibilidade trans, né? A gente fala muito em comemoração, porém não tão comemoração assim. Quando a gente fala que foram 175 pessoas assassinadas, né? Não são pessoas que morreram, eu sempre falo, de tropeçarem de repente uma calçada, não, são pessoas assassinadas, motivadas por um ódio, né? Então, são pessoas que tiveram as suas vidas ceifadas, são pessoas que a partir dos 13 anos e tem essa expectativa de 35 anos, realmente são pessoas que não podem, muitas vezes, percorrer, né? Se hoje nós estamos, cada um em suas casas, né? A maioria das pessoas estão em home office, eu estou aqui no escritório com toda a segurança, mas se nós estamos em isolamento social, pessoas trans já estão em isolamento social muito antes, né? Justamente quando a gente fala quantas pessoas trans você conhece, quantas pessoas travestis você já levou na sua casa, né? Que já passou o Natal contigo. Isso é muito importante, né? A gente realmente só faz uma inclusão quando a gente normaliza. E hoje esses corpos, essas corpas ainda não estão normalizados, né? A gente ainda olha com estranheza, a gente ainda olha como novidade. É uma coisa que não é, né? Então, eu aqui dentro de Accenture, os colegas de vocês trans, na verdade, não somos novidades, né? Nós somos profissionais e que estamos trabalhando dentro de empresas, né? Nós temos o nosso talento, nós temos a nossa carga, mas aí a gente vai fazer uma grande conversa e vocês fiquem à vontade para mandar as perguntas, a gente mandar esclarecimentos, né? E vamos começar com alguma coisa. Me perguntam muito. Mel, qual que é a diferença entre trans e travesti? Né? Acho que talvez essa seja a pergunta que as pessoas mais fazem. E aí, para a gente matar essa pergunta e começar muito bem, nenhuma, né? Quando a gente fala trans e travestis, é a mesma coisa, né? Hoje é muito importante, eu me designo como uma travesti, né? Eu sou uma travesti, eu sou advogada, eu estou dentro do mercado de trabalho, e para mim é muito importante eu me assumir como travesti, porque se a gente for pensar anteriormente, né? Vamos lembrar a história deste país. As travestis realmente estiveram muito à margem da sociedade, né? Nós vivemos em estruturas com hierarquias, né? Infelizmente, algumas pessoas ficam invisibilizadas. E por que muito tempo as travestis foram invisibilizadas? Quando a gente fala em questões de gênero, né? Então, pessoas transgêneras, né? Ou seja, transgênero, quando a gente pega o prefixo trans, é ir além, né? Quando eu vou além do gênero do qual eu nasci, né? Então, normalmente e infelizmente criou-se uma hierarquização dos corpos, do quais esses corpos trans eles foram desfavorecidos. E hoje a minha luta, a luta da área de diversidade do FI e a luta de muitos de vocês que estão aqui escutando é realmente a gente falar, opa, vamos parar com essa hierarquia, vamos parar com essa hierarquização, porque realmente precisamos fazer normalização, né? A gente precisa normalizar vivências. A gente não pode admitir que pessoas sejam
tenham ruptura, né, do seu ambiente familiar aos 13 anos. A gente não pode permitir que pessoas tenham expectativa média de vida de 35 anos, né? Então, porque tem alguma coisa errada aí. E a gente só anda para frente, a gente realmente só vai ter um país mais justo, a gente só realmente vai ter um país mais igualitário quando tocarmos nessas feridas, né? Tocarmos nessas feridas e a gente promover que essas pessoas estejam inclusas de forma digna dentro da sociedade. E quando a gente fala promover a inclusão de forma digna dentro da sociedade, passa pelo emprego, né? O emprego nos garante a nossa dignidade, né? A gente auferir renda, estar dentro do mercado formal de trabalho. Se eu estiver falando muito rápido, vocês mandem uma mensagenzinha, fala, mana, respira. Mana, dá um tempinho que a gente não está ouvindo a senhora, né? Tranquilo, Melissa, está gloriosa. Tá tranquilo? Então, o trabalho nos garante essa dignidade, né? A gente realmente estar dentro da sociedade, dentro do emprego. E aí, qual que é o cenário que a gente tem hoje? A Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, chama ANTRA, ela hoje divulgou um relatório, né? E é um relatório anual, que aí o FI fala, olha, o Brasil, pelo 13º ano, é o país que mais mata pessoas travestis, transexuais e transgêneros. Eu vou sempre falar travesti, transexuais, transgêneros, mas, na verdade, o significado é o mesmo, tá? Não significa que a Melissa, que se assume travesti, de repente, ela não é uma pessoa transgênero, tá? Então, dentro dos conceitos, me identifico com a genitália que o médico falou, eu sou uma pessoa cisgênero, se eu não me identifico, transgênero, eu transgredi, olha que lindo, né, que é o prefixo trans, eu vou além, né, as palavras com trans sempre são muito bonitas, transformar, transgredir, transexual, são palavras lindas e devem ser apreciadas dentro do nosso vocabulário. Então, eu vou contar um pouco da nossa história, né? A nossa história, nós somos um país jovem, nós somos um país com 520 anos, mas um país que viveu em regime de escravidão por muito tempo, né? Nós vivemos praticamente 4 séculos em regime de escravidão. Então, nós, dentro daquelas hierarquias que eu comecei a falar, então, pessoas pretas, né, gênero feminino, pessoas que não são cisgêneras, dentro do que a gente chama interseccionalidade. O que é a interseccionalidade? São diversos atravessamentos que algumas pessoas têm. A gente escuta muito falar o homem branco heterossexual, né? Então, do outro lado, aqui tem a travesti preta, né? Olha só, então são os atravessamentos que eu encontro. E esses atravessamentos, quais são as consequências que eu tenho? Então, os meus ancestrais, eles viveram por muito tempo em regime de escravidão, né? Então, eu sempre falo que durante o colégio eu não tinha muito, não é coragem, né? Mas eu não gostava muito de falar, embora a leitura da minha pele seja muito óbvia, né? Que eu sou uma pessoa preta, né? Mas eu adorava ouvir as histórias. Olha, meu parente, né? Veio da Itália, da Espanha, né? E eu não tinha isso. Né, isso porque nesses 4 séculos de regime de escravização, né, que as pessoas foram escravizadas, não chegou ninguém em África e falou, vamos para um país chamado Ilha de Terra Cruz, Ilha de Santa Cruz, posteriormente Brasil, vamos para lá porque lá tem oportunidade. Não, essas pessoas foram tiradas ali de África e vieram escravizadas para o Brasil e sem ter nenhum benefício.
né? Então, a gente conhece essa história, fica lá também pro além do 20 de novembro, né? Hoje a nossa pauta é a visibilidade trans, mas é muito importante que a gente fale de interseccionalidades, né? Quando a gente fala de aspectos que nos atravessam, então eu poderia ser uma trans preta, PCD, nordestina, né? E tudo isso que eu venho falando são atravessamentos e que muitas vezes me colocam em uma posição hierárquica diferente do que é consumido como padrão. Então, Melissa, aqui não é padrão, não é padrão, não é padrão, tá? Melissa, Oi. Desculpa te interromper. A gente já tem uma pergunta sobre a sua introdução, né? Eu acredito que, eu não sei se você tem algum material para compartilhar com a gente nessa live, mas eu acho que faz muita menção da sua colocação. A pergunta é assim: como criar caminhos que facilitem a inclusão no mercado de trabalho para pessoas trans? E aí, essa pergunta faz muito sentido para mim, pelo seguinte: a gente sabe que, além do Brasil ser o país que mais mata pessoas trans, ele também foi eleito o país que mais consome pornografia transexual. Então, desde a época do Stonewall, né, as pessoas trans, elas sempre foram muito hipersexualizadas, muito marginalizadas no viés de promiscuidade, né? E isso, infelizmente, se perpetuou ao longo da história. Eu acredito que seja um dos fatores. Então, você pode contar, né, com essa sua representatividade de pessoa trans, como que é isso para você? Qual a sua percepção de mundo para a gente conseguir avançar aí nessa inclusão das pessoas trans no mercado de trabalho com todo esse viés inconsciente da marginalização, né? Tá, eu acho que, Fih, é bem importante. Eu tenho um material, sim, mas ele não fala propriamente respondendo essa pergunta, tá? Mas vamos lá. Vamos imaginar que essa ruptura familiar tem uma média de 13 anos. Você me falou muito bem, e aí um dado que é muito importante: 90% das pessoas trans, né, pessoas trans, travestis e transgêneros, elas estão na prostituição, né? Tem algum problema com a prostituição? Nenhum, né? A prostituição, na verdade, a gente tem que criar mecanismos, né, para que seja uma profissão reconhecida como as demais, né? O problema hoje com a prostituição é que tem alguém ganhando atrás de quem faz, né? Este seria um problema que eu vejo na prostituição. Não é a prostituta. O problema é quem está ganhando por trás daquele corpo. Então, nós temos praticamente uma prostituição compulsória, né? Então, eu parei nos 90%. Aonde estão os outros 10% de pessoas, né? 4% estão no mercado formal, né? Estão na TIM, estão em Accenture, né? Estão em empresas com a sua devida carteira assinada, né? Com seus direitos e os seus benefícios reconhecidos, e os outros 6% estão no mercado informal, não estão na prostituição, mas estão numa informalidade, né? Estão em outras profissões que não são reconhecidas, né? A gente vê no nosso dia a dia, mas quando a gente fala em direitos e benefícios, elas não são tão reconhecidas. Quais são os caminhos, tá? A gente vamos fatiar aí em dois. Quando a gente fala que 90% das pessoas estão na prostituição, significa que 0,02%, tá? Nós não somos contabilizadas pelo censo, Fih. Então, tem um grande esforço, uma grande manobra de ONGs, né, que trabalham pra caramba, que fazem trabalhos lindos, né, de pesquisar a vida de pessoas transgêneras, né? Então, essas ONGs fazem esses levantamentos, e aí chegamos que somos estimadas em 1,9% da população. Tá? Quando nós falamos em pessoas não cisgêneras, né, a gente está contabilizando aí, em média, 1,9% da população.
Porque nós não estamos no censo, apesar dos esforços, né? E agora ainda tem a LGPD que pode nos complicar ainda mais para o futuro, mas é outro papo. Então, o mecanismo, né, para a gente falar, olha, o 0,02%. O 0,02%, quais são as barreiras que elas enfrentam, né? Então, eu vou falar, vou me usar como exemplo, né? Vem a Melissa, currículo da Melissa, bonitinho, vai ter o currículo de uma outra pessoa. Estou concorrendo com esta pessoa, né? E aí vai chegar um determinado momento, o que pode acontecer? Olha, vamos para uma fase de seleção, e essa fase de seleção, o entrevistador, ele vai me enxergar. E aí, ele pode ter um viés inconsciente, por mais que eu tenha o currículo igual daquela outra pessoa que está competindo comigo, as mesmas habilidades, a mesma experiências parecidas, né? O mesmo know-how que seja, enfim. Essa pessoa, pelo viés inconsciente, ela pode ser favorecida, né? Então a gente tem outros casos quando a gente fala de gênero, uma mulher e um homem com o mesmo currículo, pelo viés inconsciente, muitas vezes o homem pode ser favorecido, uma pessoa branca, uma pessoa preta, mesma coisa. Às vezes uma pessoa branca, ela vai ser favorecida dentro ali de um processo de seleção. Então, as empresas precisam estar comprometidas com diversidade e inclusão, e aí a gente sabe que diversidade e inclusão não é um favor, né? Se os nossos super amigos executivos estiverem conosco, do qual eu desejo uma boa tarde, a gente sabe que os resultados das empresas, eles são norteados por diversidade e inclusão, né? A empresa que trabalha com diversidade e inclusão, se comparada a outras, os ganhos vão ser maiores, né? Empresas que hoje patrocinam diversidade e inclusão, elas estão sendo muito bem vistas pelo mercado. O consumidor final, né? Ele realmente, quando a gente coloca uma Isa dentro da TIM para ela ser a garota propaganda da TIM, que por muito tempo corpos parecidos com os da Isa não eram vistos em propaganda, é muito bom, porque aquele consumidor final, ele se identifica, né? A Melissa ali vai se identificar com a TIM, vai falar, opa, que legal, olha só a empresa, ela está trabalhando com diversidade e inclusão. E aí, a mesma coisa, né? Os jovens que estão saindo da universidade, hoje, cada vez mais, eles vêm procurando empresas que trabalham com diversidade e inclusão para trabalhar, né? Eu vou mandar o meu currículo se essa empresa for diversa e inclusiva. Olha só que importante, que ponto importante, Sim. né? E Melissa, voltando num step antes, é porque muitas pessoas estão tendo contato com diversidade hoje pela primeira vez aqui nessa live, né? Só para contextualizar o que são os vieses inconscientes. No viés inconsciente, eles são padrões de comportamento que nós adquirimos desde que nós somos crianças ao longo da vida, né? Só que, infelizmente, esses padrões ficam sob estereótipos, preconceitos estruturais da sociedade. Então, por exemplo, infelizmente, desde pequeno nós fomos incentivados pela cultura racista, que se eu estou num banco às 9 da noite sacando dinheiro e entra uma pessoa negra, eu já acho que ela vai me assaltar. Ou quando eu vejo uma pessoa sem um braço, né, no metrô, e a criança pergunta para a mãe por que ela não tem o braço, a mãe manda ela parar de olhar porque sempre excluíram as pessoas com deficiência. E a pessoa trans não é diferente, né? Desde criança a gente aprendeu que são pessoas que ficam à margem, pessoas marginalizadas, que a gente não pode entrar em contato porque é uma boa influência. Então, por isso que essa sua colocação é muito perfeita na hora do processo seletivo, porque entre a travesti, que vai estar no processo de seleção, e o homem branco sem deficiência, hétero, né? O viés inconsciente vai dizer que é como se aquele homem, só para aqueles marcadores sociais, ele vai ser mais preparado, né, através de um preconceito da nossa cabeça, do que a pessoa travesti.
Então, se você até puder comentar um pouco, Melissa, se você enfrentou essas barreiras e como você enfrentou desses viés, esses preconceitos na faculdade, né? Se você sofreu algum preconceito enquanto você fazia a sua graduação, ou se você já sofreu em algum ambiente de trabalho, né, que não seja hoje Accenture, algum preconceito, ou falar um pouco mais para a gente desses vieses, né, que você pode ter enfrentado das pessoas. Legal, eu vou contar então um pouco da minha história, e aí eu vou voltar, quando eu terminar de falar um pouquinho sobre a minha história, que daria umas 5 horas, eu volto também para um ponto, como que a empresa, na verdade, ela pode contratar pessoas trans que não estão naquele 0,02%, tá? Então, eu sou uma travesti reintegrada, né? Existe a travesti que ela é inclusa, a pessoa que está fora do mercado de trabalho e ela entra na empresa, né? E existe a pessoa reintegrada, tá? Então, existem colegas de vocês que são trans, né? E que de repente eu falo que não sentiram o incômodo, né? As pessoas falam muito, elas falavam muito para mim há 4, 5 anos atrás, quando eu voltei reintegrada. Você é muito corajosa. Eu falei, eu não sou corajosa. Na verdade, o incômodo que eu senti, que eu sinto, ele é muito maior do que a minha coragem, né? Eu já não estava mais à vontade no meu corpo, né? Isso que a gente precisa. Eu sempre falo que não existe uma receita de bolo para pessoas trans. Cada pessoa trans é o seu universo, cada pessoa travesti é o seu universo. Cada uma pode fazer transição de uma forma. Tem pessoas que vão fazer transição com hormônio, tem pessoas que vão fazer transição com operação, tem pessoas que vão fazer a transição sem nada. Não existe uma receita de bolo para fazer transição. Não existe receita de bolo para travesti. A pessoa é travesti, a pessoa é trans, né? Então, no meu caso, eu trabalhava como menino, né? Então, só para voltando do começo, né? Então, eu estava dentro do mercado dos escritórios jurídicos, ali enquanto fazendo estágio. E aí, Fi, qual foi o meu primeiro tapa na cara? Foi a expressão de gênero, né? Andar com terno e gravata, no começo, era lindo, né? Para aquele menino de periferia que estava usando terno e gravata nos primeiros dias, era super bacana. Tava com uma beca nova, tava arrasando, indo no fórum, mas passou em algum momento, e eu não posso te dizer que dia que foi, mas chegou um determinado momento que a minha expressão de gênero, eu comecei a olhar aquela gravata, né? A gravata é o símbolo masculino, né? A gente sabe que a gravata é o símbolo masculino. Eu olhava aquela gravata, eu olhava aquela roupa, ela já não me representava mais. Isso porque a gente está falando em 2003, 2004, 2002, eu já estava visitando um outro guarda-roupa. A minha expressão de gênero era outra. Eu já estava convivendo no meu dia a dia com as minhas roupas femininas, né? Então, não vai me servir, né? Esse ramo da advocacia que é machista, né? Que é um ramo mais inflexível, né? Quando a gente fala em 2002, 2003, a gente não falava em dress code ainda, ou falava muito pouco. Era só permitido na sexta-feira. Então, qual que foi a minha sacada ou a minha necessidade? Eu preciso ir para uma empresa multinacional. E aí eu entro dentro de uma telecom, né? Eu entro dentro de uma telecom, onde o esquema era o seguinte: trabalhava com licenciamento de ERB, vocês conhecem bastante. E aí, qual que era o recado? Olha, são 20 pessoas, ao final de 6 meses, ficam 4. E aí, começo a trabalhar muito, que é uma coisa que eu tenho até hoje. E o que acontece na minha vida? Eu sofro a minha ruptura familiar aos 22, né? E essa ruptura familiar foi, olha, acabou a faculdade, né? Então, a partir de hoje, você não é mais o meu filho. Beijo, tchau. E aí, eu tive que me agarrar àquele emprego provisório,
né? Consegui ficar, então eu fiquei entre as 4 pessoas, que depois ficaram até mais que essas 4 pessoas. Fico no mundo de telecom. A primeira coisa que eu acabo rompendo é aquele dress code fora da sexta, né? Então, segunda, terça, quarta, eu já tava no meu jeans. E aquele jeans, ele foi ficando mais stretch a partir dos anos, né? Cada vez mais ele foi apertando, cada vez mais eu consegui fazer eu não ficava 100% confortável, né? Mas eu ficava um pouco mais à vontade se comparado ao problema que eu tinha para o escritório de advocacia. Então, dentro do mundo de telecom, só para vocês terem uma ideia, eu não utilizava o banheiro masculino, eu utilizava o banheiro para pessoas portadoras de deficiência, né? Ninguém entendia. O cabelo começou a crescer, então eu tive essa liberdade dentro do mundo de telecom, né? Quando a gente fala há muitos anos atrás, de deixar o cabelo começar a crescer. Eu sempre falo que a sobrancelha começou a afinar, né? Então eu fui construindo a construção da minha corporeidade, né? Para mim era importante. Eu não sabia ainda o que era, né? Nessa época tinha o Orkut e eu fazia os meus testes pelo Orkut, né? Mas eu ainda não, a gente não falava em transgeneridade como a gente fala hoje, Fia. A gente não falava em diversidade e inclusão, né? Então, a gente não falava em transgeneridade, sequer em inclusão de pessoas da letra T. Isso não existia, tá? Quando existia, a gente ouvia falar em um caso que era, assim, cabeça de bacalhau, né? A gente escutava falar, de repente, de uma pessoa trans existindo, trabalhando numa empresa, mas a gente não sabia quem era essa pessoa, né? E aí, trabalho muito dentro desse mundo de telecom. E aí, o que que eu faço? Que para mim era importante, né? Ou que para mim foi importante. Alguma vez, eu estava trabalhando e o gerente do meu banco, ele fala assim, você tem um dinheiro na conta. Aí eu falei, tá bom, me dá um prazo que eu vou saber que eu vou fazer com ele. Não é, como eu sempre falo, como eu falo, não é regra de bolo, né? Não é receita de bolo, mas tinha tido o BBB X, que eu não sei qual que era o BBB. E esse BBB tinha a Ariadna, né? A Ariadna saiu logo na primeira semana, ela realmente foi contar que era uma pessoa trans quando ela estava saindo. Já deu tempo já de entrar uma nova pessoa trans nesses reality shows. E aí, o finado ego, né, do ego do Globo, escreve assim, Ariadna faz cirurgia de feminização facial. E aí eu li, porque para mim era importante, porque eu vivia em conflito com hormonização, né? Eu fazia hormonizações de forma clandestina, que eu não indico para ninguém, tá? Isso fique sempre muito claro, mas cada pessoa sabe aonde que tá apertando. E aí eu recorri a uma cirurgia de feminização facial, aonde eu mexi com os meus ossos duros. Trabalhando, eu tinha um gestor, eu não gosto muito de contar isso, mas é necessário. Eu tinha um gestor que ele era um pouco tóxico, né, com relação à minha existência. Quando eu falo a minha existência, a existência do que ele lia como um menino de cabelo grande, um menino que não andava com a roupa social, né, que andava de tênis, com a calça jeans mais apertada, né, e ele gostava muito de fazer a piada para as outras pessoas, para talvez ele se sentir bem ou para ele ficar legal na coisa, né? Então ele fazia muita piada com a minha aparência,
né? Ele fazia muita piada com o meu cabelo, ele fazia muita piada com o meu nariz. E aí, mas ele também foi a pessoa que bate na minha porta e fala assim: olha só, a gente vai fazer um processo de migração com a Accenture. Você estava dentre as pessoas estratégicas que iriam ficar na Telecom. Só que eu não quero que você fique na Telecom. Eu quero que você vá para a Accenture, porque na Accenture eles trabalham com uma coisa chamada diversidade. Então, eles apoiam todo esse movimento. Ali ele me lia como uma pessoa gay, né? E tudo bem, a gente não tinha muito esses papos, mas foi a leitura que ele fez. Aí ele falou: olha, eu quero que você vá para a Accenture, porque é uma empresa que está ali apoiando uma questão que hoje aqui nesta empresa não é tão ainda avançado, né? Estava ali em passos ainda primitivos de diversidade e inclusão. Então veio para a Accenture, passam-se alguns anos, eu coloco silicone. Coloco silicone, volto, por mais que a Accenture eu conhecesse que dentro ali das políticas da Accenture, diversidade e inclusão é uma coisa que a Accenture apoiava, eu coloquei silicone, eu não avisei para ninguém, e quando eu fui voltar, eu achei que era uma coisa muito tranquila, Fi. Eu falei, ó, eu vou voltar, vou tirar férias, eu vou arrasar e ninguém vai saber. Né? E aí, por mais que eu soubesse que tinha um comitê de diversidade, tinha uma área específica de diversidade dentro do RH, na verdade, dentro do projeto que eu estava, por mais que tivessem pessoas LGBTs, e por mais que ali eu já tivesse uma leitura que sim, eu era uma travesti, tanto que eu coloquei o silicone, lembrando que não tem a receita, cada pessoa faz a sua corporeidade do jeito que ela quer, isso é livre, né? Ser travesti não significa colocar um silicone. E aí, eu volto, eu trabalho durante um ano, fico a mesma roupa, né? Eu trabalho de jeans, só que eu usava uma coisa chamada, pelos homens trans, de binder, né? E aí os meninos usam o binder para esconder o chamado intruso, né? E utilizava um sutiã cirúrgico por cima. E trabalhei durante um ano com a mesma capa de chuva, alternada com uma jaqueta motoboy. Trabalhei durante um ano assim, né? Então eu fazia esta opressão comigo, porque eu ainda não sabia, né? Eu via pessoas LGB, mas eu não via pessoas T na Accenture. Não tinha nenhuma pessoa T na Accenture. Então, qual que era o incômodo que não tinha chegado ainda para mim, né? Ainda não tinha chegado o incômodo para mim de sou uma pessoa trans, sou profissional, estou trabalhando como todo mundo, estou entregando resultado, né? Na época eu já tinha liderança de equipe, e aí eu fiquei um ano escondida, né? Até que surgiram oportunidades de conversar com a área de diversidade e inclusão, e um dia, nessa conversa, eu levanto a mão, ou ligo depois para a pessoa, essa parte é engraçada. Eu falo, olha só, eu fiz uma cirurgia, eu quero voltar transicionada, né? Eu sou uma travesti e quero voltar transicionada. O que que acontece? Falo com essa única pessoa, essa pessoa foi demitida em menos de uma semana, não por esse motivo. Na verdade, acho que eu já tinha um plano de desligamento, né? E eu falei, putz, grilo, né? Conversei com a Accenture e acho que não deu certo. Tive uma outra oportunidade de conversar com a área de diversidade e inclusão, não sei em quanto tempo. Aí falo, o incômodo realmente já tinha mais que batido. E aí chamo a área de RH com diversidade e inclusão, falo, gente, olha só, sou uma pessoa trans, estou saindo de férias, volto daqui a 30 dias e volto transicionada.
né? Eu fiz na época uma brincadeira, na verdade. Falei, gente, estou saindo tubarão e volto sereia. Como que vocês vão digerir essa informação? Pouco me importa, né? Eu estou fazendo esse processo. Se vocês me valorizam como profissional da empresa, eu sei que a minha vaga vai estar garantida quando eu voltar. E aí eles me surpreenderam, né? Fizeram todo um processo. E aí tem algumas nuances, tá, Fi, de negociação. Eu falei, olha, eu não vou atender o cliente de telecom que eu atendo hoje, porque a minha vida toda eu sabia que uma mudança viria, desde criança, tá? Eu sabia que ia acontecer alguma coisa, mas eu não sabia o que que era. Eu sempre soube que a minha vida ia mudar de uma forma enorme, mas eu nunca sabia o que que era, né? Então, o que que eu fazia? Aqui em São Paulo, nasci na Zona Sul, até a oitava série estudava no colégio, eu ia parar no outro extremo da cidade, porque mentalmente eu matava as pessoas. Aquelas pessoas que tinham convívio comigo, eu excluía aquelas pessoas da minha vida, porque eu sabia que ia acontecer uma mudança, mas eu não sabia quando e o que seria essa mudança, tá? De verdade, eu não sabia o que que era. Ou talvez, se a gente for fazer um trabalho um pouco mais de, né, um trabalho psiquiátrico, talvez eu sabia e não queria assumir. E sempre foi assim a vida toda, né? E aí, qual foi a minha imposição? Falei, não volto para este cliente, Accenture. Não volto a atender esse cliente de telecom, porque eu já trabalhei com essas pessoas durante 11, 12 anos. E para mim, quando eu voltar, elas não quero saber delas. Eu não quero atender o meu cliente de telecom. Porque ali eu tinha o viés inconsciente, eu tinha feito as minhas crenças, né? Que dentro do mundo de telecom, com as experiências que eu tive ou não, né? Ainda mais que eu atendia uma boa parte, talvez, de pessoas do sexo masculino, do gênero masculino. Eu não queria enfrentar um preconceito de repente, volta uma travesti e como que esses caras, eles iam ser atendidos por uma travesti? Que boato que ia dar, né? Então eu não queria encarar a verdade, né? E aí, qual foi a grande sacada da Accenture? A Accenture, ela contrata uma consultoria, essa consultoria chama toda a liderança, né? Um dia falam treinamento mandatório para todos os líderes. Aí todos os líderes participam disso durante 2 dias. Fala-se sobre vieses inconscientes, né? Fala-se sobre tudo. Machismo, racismo, gordofobia, o impacto das relações com pessoas que são portadoras de deficiência. Fala-se sobre tudo. E aí, no final do segundo dia, falam, gente, olha só, a gente tem uma pessoa dentro deste projeto, esta pessoa saiu menino e está voltando uma mulher. Né? Volta daqui a uma semana. Nós somos uma empresa, enfim, né? Fala sobre todas as práticas, todo mundo já tinha entendido o quão diversa e inclusiva é a Accenture. E aí falam, se realmente, bom, a pessoa vai voltar, então o recado tá dado, não tem negociação, não tem que discutir. Vai ser a primeira pessoa trans da América Latina. O próximo passo que a gente vai dar é conversar com o cliente. Aí eles me pegaram desprevenida, né? A gente vai conversar com o cliente. O meu diretor foi muito sábio, né, em falar, ela vai ficar aqui dentro dessa área. Ela é coordenadora de licenciamento há anos. Eu não vou arriscar de colocá-la em um outro projeto que de repente ela não conhece as pessoas, ela não conhece o trabalho, né? E de repente ela não vai estar feliz com a parte material da coisa. Então, ela vai ficar aqui, nós vamos conversar com o cliente. Se esse cliente eventualmente falar, não quero que a Melissa venha no meu prédio, não quero saber desse papo de trans, problema dele, mas ela vai continuar nos bastidores, ela vai continuar executando o trabalho deles. E aí, foram no cliente, né? A cliente foi muito refinada, maravilhosa,
Ela está aí trabalhando na TIM, chama Juliana Ambrosio. Voltei com todas as precauções, gente. É claro que não é um processo de aprendizado, tá, Fê? Foi um processo de aprendizado no seguinte sentido: eu tinha que estar pronta, eu tinha que estar preparada para abrir essa porta, para quebrar essa barreira. E Melissa, só um apoio, né, que você acabou de falar assim, é um processo, né, de desconstrução, enfim, de inclusão, tanto para você quanto para as pessoas que viviam o seu meio. Mas eu quero te dizer que o nosso chat está vibrando aqui, tá todo mundo te apoiando, tá todo mundo impressionado e impressionada com essa segurança, né, com toda essa sua garra enquanto uma mulher trans. E rolou até uma pergunta sobre isso, inclusive, de tanto que as pessoas estão encantadas com você, que foi assim, Melissa, em que ou quem você se apegou, se referenciou para ser essa pessoa tão segura e que nos passa essa força que você tem, né? Acredito que você vai chegar lá no seu desfecho, mas só para você ver como você está sendo aclamada aqui nessa live. Parabéns. Não, mas o que eu vou falar, eu voltei borocochosinha, não voltei segura, não voltei não, tá? Primeira vez que eu tive que pisar na empresa de telecom, o coração disparava, né? Teve até mesmo aqui na Accenture, foi assim, a gente não sabia ainda como fazer essa reintegração, né? Então foram dados recados, gente, olha só, ela volta segunda-feira. Se você trabalha no quarto, eu não quero você no terceiro andar. Ela vai trabalhar normal, né? Não tem essa coisa de ficar indo ver como que ela ficou, se ela ficou bonita, se ela ficou feia. Isso não existe. A gente não quer. Então eles fizeram essa coisa muito bacana de realmente que eu tivesse uma reintegração. Eu falei, gente, olha só, eu vou ser reintegrada. Quando eu chegar lá, eu não quero flores, eu não quero aplauso, né? Porque eu tô carregando o meu profissionalismo e o meu conteúdo. Eu faço licenciamento de herb, eu vou continuar fazendo licenciamento de herb com essa equipe e tá tudo bem. A gente vai só realmente mudar o pronome, né? Então tá todo mundo acostumado a chamar nome X, vai chamar a Melissa. Não aconteceu isso tão fácil, né? Isso não realmente as pessoas elas têm uma resistência, né? E é justamente isso. Se a pessoa não tem uma familiaridade de conviver com pessoas trans, ainda mais, e eu acho um horror, tá? Eu vi ontem, a gente fala muito, né? Você pode chamar Fiuk, você pode chamar Anitta, você pode chamar a Xuxa pelo nome social. Então você pode também e deve chamar as pessoas trans pelo nome pelo qual ela quer ser chamada, né? Essa era a questão. A Melissa era o nome que eu queria ser chamada. Então aconteceram algumas gafes, inclusive eu tenho um gerente ainda maravilhoso. Uma vez, no meio de uma áudio, ele falou o nome antigo, eu batia o dedo e falei, segue. Mas durante 40 dias eu fiquei borocochosinha, tá? Eu não tava forte. Até que aconteceram alguns eventos e eu falei, meu, eu já fiz tudo isso, eu já cheguei aqui, eu vou ter que realmente estar forte, eu vou ter que realmente enfrentar tudo, eu não vou poder. Como é que eu posso dizer? Eu não vou poder escorregar ou querer chorar ou titubear se eu já dei um grande passo. Eu já dei o passo de comunicar, né? O incômodo, o incômodo que eu falei lá atrás, né? Gestão do incômodo. O incômodo que eu sentia já foi muito maior para que eu batesse nessa porta e estivesse aqui. Então eu preciso transformar este espaço. Se eu sou a primeira, ótimo. Eu sou a primeira para que venham outras, né? Eu tenho que ser esse referencial para que venha outras pessoas. Então eu tenho que sambar, né? Eu vou ter que sambar não no miudinho ruim, eu vou ter que sambar linda para que eu me torne uma referência, para que a empresa ela fale, puxa vida, o processo da Melissa tá maravilhoso, vamos pensar em incluir outras pessoas trans,
né? Porque é uma coisa que é super bacana. Olha o olhar que a gente não estava tendo. E foi isso que aconteceu. Depois de uns 40 dias, eu falo 40 dias, né? Mas um prazo X, eu realmente me fortaleci, eu realmente me dei o valor, né? De falar assim, puxa, eu tô aqui, eu quero este lugar, eu vou conquistar esse espaço, eu vou continuar trabalhando. é, E o problema, se tiver algum problema, o problema não é meu, o problema é da outra pessoa. Melissa, e É, assim, a pergunta que não quer calar, que eu acho que as 222 pessoas que estão nessa live querem saber. Como, e acho que vai contribuir na inclusão aqui na TIM, tá? Nas equipes. Como é que foi para sua equipe um belo dia? Você saiu, né, de férias, pelo que eu entendi, como um homem gay, e você voltou com a transição, no processo de transição, já como Melissa. Como é que foi isso para sua equipe? Como é que a sua equipe se posicionou? Você teve uma experiência inclusiva? Porque eu acho que a dúvida de pessoas aqui que fazem parte de equipes, né? O que que eu faço se um belo dia alguém da minha equipe fala, sou trans, estou no processo de transição e é isso. Você tem alguma dica de inclusão? Conta pra gente, assim, como é que foi essa experiência para você? na verdade, a primeira coisa que eu fiz quando eu entrei no prédio, me levaram para uma sala, me trouxeram toda a minha equipe, e eu fiz um papo muito honesto, como eu estou fazendo esse papo com vocês, de contar a minha história. Então, eu contei desde a infância que eu amava a figura da Roberta Close, né? Que na época que não existia controle remoto, eu assistia o show de calouros, mas ficava grudada na televisão, porque de repente, quando meu pai batia lá do fundo, eu mudava para o Chacrinha, né? Contei que aos 11 anos, o professor de educação física falou: essa criança não pode fazer é, educação física com os meninos, porque eu já tinha uma malandragem, né? Eu não fazia, eu só jogava vôlei queimada. E aí, não que uma trans não possa jogar futebol, não que uma pessoa LGBT não possa jogar futebol, mas eu não gostava. Né, eu já não gostava nem de tirar a camisa, então ainda mais jogar de futebol. Então o que que eu fazia? Eu olhava para os meninos e falava assim: você vai chutar essa bola no gol. Já jogava a bola para o menino do outro time, o menino fazia gol, e aí o meu time saía, né? Então eu contei todo a minha referência de realmente não me enxergar desde muito criança, eu não sabia o que que era, mas depois eu comecei a lembrar, né? Depois que eu fiz a transição, enquanto estava me questionando, eu fiz tudo isso. Então, a base com a minha equipe foi a base do respeito, né? De realmente eu contar quem eu era, o que que era transgeneridade, o que isso afetava na minha vida e o quanto afetaria isso na vida deles, né? De ter uma coordenadora trans não ia mudar nada, né? As decisões que eu tinha antes de eu ter saído de férias eram as mesmas decisões. Eu acho que mudou muita coisa, tá? Eu fiquei uma pessoa muito mais amorosa, eu fiquei uma pessoa muito mais sorridente, eu era uma pessoa por mais que eu sempre fiz muita piada, hoje eu tô até evitando de fazer piada, porque depois, de repente as pessoas acham que é piada e não é. Mas é que eu carrego comigo o humor, né? Então eu tô sempre fazendo piada, não no sentido de afetar outras pessoas. Eu faço piada com situações, né? Coisa do dia a dia mesmo, de coisa de pensamento, não de orientações, identidades, origens. Isso eu não faço piada. E aí é uma base de respeito, né? Olha, eu estou mais feliz hoje como Melissa. Vocês me conheceram há um mês atrás assim, então vocês estão corresponsáveis em passar essa mensagem para frente. Porque por mais que tivesse avisado o cliente, de repente a área X foi avisada, mas a área Y não foi. Aí quais foram as confusões? Gente, vou usar a piada, tá? A piada que vocês não devem usar. Então ligavam às vezes para minha equipe e falava assim: Tubarão não trabalha mais na Accenture, porque quem está respondendo agora é Melissa, mas tem o mesmo sobrenome. Então as pessoas aí elas jogam no truque, né? Porque, mas o que que acontecia? Tubarão era casado? Aí falava, as pessoas foram, não, ela
ela é trans, né? E claro que a fofoca, né, ela se espalha, né? Então as pessoas sabiam e atendem até hoje, né? Eu falo, gente, minha voz não mudou. Né? Às vezes as pessoas. Hoje eu sou coordenadora de contratos de locação. Então, às vezes, uma pessoa que eu conheci há 14, 15 anos atrás, essa pessoa me liga, ela obtém meu telefone, eu reconheço a pessoa, eu falo, oi, você tá bem? Blá, 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 blá. Ah, mas quem é você? Eu falo, então, amor, deixa eu contar uma história. Eu sou uma travesti. Aquela pessoa que você falava lá atrás, ela não morreu, ela continua, né? Para eu estar aqui hoje como Melissa, significa que aquele menino me deu muita força para que eu estivesse aqui, né? Eu não nasci no corpo errado, eu gosto muito de falar isso. Eu não nasci no corpo errado, eu nasci é, com o corpo que Deus me fez, né? E eu tive uma inteligência emocional para sustentar isso e conseguir hoje atravessar, né? Atravessar esse mar, né? E hoje eu explico, e assim que eu orientei também a minha equipe, né? E assim, se tiver dúvida, pede para me ligar. Ah, excelente. Melissa, você não tem noção de como as pessoas estão te amando nessa live. A gente está começando a acumular aqui as perguntas. Então, deixa eu te fazer uma pergunta aqui que o Osmar reservou já tem um tempinho, que eu acho que é super pertinente ao mundo corporativo. Ele é Uhum. de uma igreja inclusiva, né? Eu também sou, para quem não sabe, eu sou um gay cristão, atuo numa igreja que não condena as pessoas LGBTI+. E ele fez uma pergunta muito interessante, que eles fazem, e também é a mesma pergunta de uma colaboradora nossa que é da Igreja Católica, que eles fazem um trabalho social de inclusão de travestis, né? Evangelizam nas ruas, mas com uma grande dificuldade que essas pessoas têm. Beleza, evangelizou, mas como que a gente torna a vida dessas pessoas trans dignas, né? Porque elas relatam depois que são evangelizadas que têm muita dificuldade de entrar no mercado de trabalho. Então, estou perguntando assim para você quais são os caminhos que a gente pode incluir as pessoas trans no mundo corporativo. A gente tem que sair colocando, pode trabalhar aqui então, ou a gente tem que voltar um step, fazer alguma profissionalização. Qual que é a sua opinião enquanto pessoa trans a respeito dessa questão, da empregabilidade das pessoas trans nas empresas? Legal, então essa pergunta já voltou no ponto que a gente precisava voltar, né? Contei a minha história, então estou aqui, finíssima, no projeto de telecom, coordenação de contrato de locação. Às vezes pode ter algum colega que tem interface aí comigo. Beijo. Então, vamos falar daquela parcela, né? Aquela parcela que talvez não seja o 0,02%. O 0,02% também tem dificuldade para inclusão no mercado de trabalho. Mas, sem dúvida, o 99,98 tem muito mais, Fi, né? Porque já vem de uma série de evasões, né? E não é evasão porque a criança trans quer, porque a adolescente trans quer, né? Não é. É porque realmente essa pessoa, ela não se identifica e as pessoas que estão ao redor, por isso que é muito importante a gente ter estudos de gênero desde muito cedo, as escolas precisam sacar que estudo de gênero é a favor da vida, né? E essas pessoas, elas acabam evadindo da escola, né? Elas acabam saindo da escola. Eu não tenho o número aqui de cabeça, mas eu acho que 56% de pessoas trans, elas não concluem o ensino fundamental, né? É um número muito parecido com este. Então, como que a gente pode fazer, tá? Eu acho que hoje, eu sempre falo, pelas vidas trans, todos nós somos corresponsáveis. Nós temos uma corresponsabilidade muito grande, como pessoa física e como pessoa jurídica, né? Então, eu acho que enquanto pessoa física, a gente sabe que dentro dos nossos núcleos, e aí é um núcleo de igreja, é um núcleo familiar, eu acho que a gente tem a obrigação, né? Uma vez que a gente está ouvindo pessoas trans falarem, ouvindo pessoas trans serem protagonistas, a gente realmente tem discutir na nossa mesa de jantar, no nosso ambiente familiar, que pessoas trans existem, precisam ser respeitadas e que cada vez mais precisam ser inclusas, né? Tem projetos específicos de profissionalização,
LinkedIn está a todo momento, olha, estamos com um curso de profissionalização exclusivo para pessoas trans, né? Paola Carrossela está dando um curso de culinária específico para as pessoas trans. Então, tem estes movimentos sociais, que é muito importante. Então, as pessoas da igreja podem fazer, de repente, olha, vamos fazer um curso de profissionalização de corte e costura, vamos fazer que para estar nesse curso de corte e costura, ela tem que voltar para a escola, né? Tem aqui em São Paulo o Transcidadania. O Transcidadania, as pessoas, elas estudam durante um tempo e depois vão ficando pronta para o mercado, né? Aqui dentro da Accenture, a gente faz programas, tem o programa Start, né? Hoje nós já somos em mais de 10 pessoas trans, e tem meninas trans, assim como também tem meninos trans aqui na Accenture, né? Mas tem uma menina trans que ela veio do Start. O Start, nós demos profissionalização. Essa profissionalização não é específica para Accenture. Nós estamos profissionalizando para a sociedade, né? Então, essa pessoa ela vai estar apta para o mercado de uma forma geral, né? Isso é muito importante. É muito importante que as empresas saquem e que elas estejam atentas no papel social, né? A TIM é uma gigante, né? Ela tem essa possibilidade de fazer parcerias com outras empresas, né? Com esse viés de colocar pessoas trans, né? Pessoas refugiadas, que seja qual nicho, né? A gente acabou de passar por um processo de uma grande empresa que ela realmente optou, e ela pode fazer essa opção para contratar pessoas pretas, né? Porque o Estatuto de Igualdade Racial permite isso, né? Então, independente do nicho, trabalhar com diversidade e inclusão é muito bom. E para a parte trans, né? Eu acho que vale, se você está dentro da sua comunidade, na igreja, no clube, ou dentro da TIM ou de outras empresas, realmente falar, olha, diversidade e inclusão, eu estou entregando um projeto, eu sou da Igreja Inclusiva X, eu quero fazer um trabalho social dentro da Casa Florescer, dentro da Casa Chama, dentro do Instituto Nice, dentro da Casa NEM, dentro de qualquer outras coisas, né? Eu tenho aí a área corporativa, que eu não sei como que chama aí para vocês, mas que anualmente ou semestralmente a gente faz trabalhos sociais, né? As empresas hoje fazem isso. E é muito bacana, né? Se a gente tiver esse movimento sempre, a gente está colocando todo mundo para subir, né? A gente está colocando pessoas trans para estarem capacitadas para o mercado de trabalho. Eu gosto muito de conversar com o RH, tá, Fi? Como que o RH pode fazer inclusão? Ações afirmativas, né? Então, eu acabei de falar da ação afirmativa. Eu vou falar os nomes, tá, gente? Ação afirmativa do Magalu. Teve, ao mesmo tempo, aqui na Accenture, a gente fez com os estagiários. A gente pode fazer alteração nos processos de contratação. É muito bacana. Aí eu tô falando de forma geral, tá? Tô falando para incluir trans, mas eu gosto muito de fazer essa observação. Alteração no processo de contratação. Porque muitas vezes vem sempre o mesmo perfil do mesmo candidato, né? Porque muitas vezes a gente terceiriza para uma empresa de consultoria para buscar vaga. E essa empresa está sempre me entregando o mesmo currículo, tá vindo a mesma pessoa. Eu sempre falo que, enquanto direito, eu era muito prejudicada porque eu não era nem da PUC, nem da USP, nem do Mackenzie aqui em São Paulo, né? Eu vinha de uma outra faculdade, né? Então, para fazer essa contratação, tinha que buscar em não lugares, né? É muito bacana quando as empresas, elas começam a, de repente, mantém aquele fornecedor que te entrega currículo, também entrega para Transempregos. Olha, eu tenho essa vaga aqui de coordenadora de contratos para TIM. Entrega o currículo para Transempregos. A Transempregos tem um banco muito bem qualificado, né? Inclusive a CEO, né, que é a Maite Schneider, com a Laerte, com a Márcia Rocha, fala que até quando tem fluência em inglês,
é um percentual de pessoas fluentes em inglês maior do que pessoas cisgêneras. Olha só que interessante isso. Quantas pessoas trans talentosas estão fora do mercado de trabalho? Né? Porque tem essa fluência em inglês, tem o know-how, tem a aptidão. Então, a busca de profissionais naqueles não lugares, eu acho que é muito interessante. Hoje em dia, os profissionais de RH sabem mais do que eu. Contratação com base em experiência e habilidade, né? Isso a gente favorece para, de repente, trabalhar com diversidade e inclusão. Colocou a pessoa, está dentro. A gente precisa de uma política que é muito importante, tá? Não adianta colocar a pessoa trans se de repente a liderança ela não quer saber o que é diversidade e inclusão. Então, trabalhar com diversidade e inclusão requer que os nossos chefes, que a nossa maior hierarquia, ela patrocine diversidade e inclusão. Tem que ter um trabalho do RH, a área de diversidade faz, para estimular um ambiente seguro. Estimular um ambiente seguro é muito necessário, né? A gente ter um canal de denúncia imparcial e políticas muito bem estruturadas. Então, eu tenho ali um ecossistema de diversidade e inclusão, tá? E aí eu consigo, depois que eu contrato, eu não vou ter aquele turnover, né? Eu vou conseguir que as pessoas fiquem, independente dos seus atravessamentos, por intermédio de auxílio e patrocínio em capacitação. Né? Por exemplo, enquanto eu não fiz a minha volta, né, a minha reintegração, eu tinha muita vergonha de conversar com as outras pessoas. Isso me afetou de não ter feito uma série de cursos, né, porque eu não queria ter o contato. Eu não queria conhecer uma pessoa nova, que aquela pessoa nova, ela não conseguia me ler. Ela não conseguia ler se eu era um menino ou se era uma menina. E Né? Melissa, pegando esse gancho dos padrões, né, de menino e menina, que as pessoas esperam muito na sociedade, porque a sociedade ela tem um machismo estrutural muito forte, né? O azul é do menino, o rosa da menina, menina usa saia, menino usa gravata, né? Então, tem uma pergunta aqui que ela é bem polêmica e não tá fora do combinado, né? Sobre o Big Brother Brasil, foi o case assim da semana. Se eu estiver cortando, pessoal, me avisem. Desafios do home office. A pergunta é assim, Melissa. Essa semana vimos uma polêmica no Big Brother sobre os homens se maquiando e se vestindo de mulher em brincadeiras. Qual a sua opinião sobre? Você acha que é importante para a desconstrução do machismo ou é ofensivo para o público trans? Inclusive, Melissa, tem um ponto que muita gente não falou, mas que eu queria que você falasse se é ofensivo ou não. Que teve uma hora que o Fiuk perguntou assim, qual o seu nome de guerra? E muitas pessoas trans, eu já ouvi, não sei se é um consenso, né? Falaram que é o termo ofensivo você perguntar qual o nome de guerra de alguém, né? Então, a gente queria te ouvir. Qual a sua opinião sobre essa polêmica do Big Brother e se realmente é ofensivo utilizar o termo nome de guerra? Não sei se eu cortei, que a minha internet está ruim aqui. Eu não assisti ainda esses primeiros dias de Big Brother 21, mas eu assisti o 20. Eu assisti o 20 e tinha aquele rapaz Babu, né? E o Babu também se vestiu de mulher ali e acho que não teve polêmica, salvo engano, né? Eu acho que eu não gosto, tá? Eu não sou uma fantasia, né? Eu sou esta identidade, né? Eu sou esta mulher trans e eu não estou fantasiada. E nunca estive, independente de cirurgia, independente de maquiagem, eu nunca estive, né? Eu acho que é muito importante a gente se colocar no lugar da outra pessoa, né? Tudo que eu faço, eu tenho que pensar como isso impacta em outras pessoas. Eu venho de uma comunidade, Fih, né? A comunidade LGBT, em especial as pessoas T, que o índice de suicídio é 4 vezes maior se comparada à população cisgênera. Então, hoje, informação é tudo, né? Eu não vejo com bons olhos, né? Eu não vejo com bons olhos, mas eu sou muito didática para conversar, né? Então, se eu estivesse dentro do Big Brother Brasil, estivesse vendo essa cena, eu conversaria numa boa,
eu falaria assim, Fiuk, mano, olha só, deixa eu te contar uma coisa. Vocês fizeram uma alegoria, né? Porque eu nunca fui um homem vestido de mulher. Eu nunca fiz uma forçação de barra para parecer com o gênero do qual eu não tinha nascido, né? Eu nasci desse jeito, né? Então, se você está fazendo isso, você não está sendo engraçado, né? Minto, nem acho que nem usaria essa parte. Eu só ia falar, pensa o quanto você está impactando na vida de outras pessoas, né? Porque tem pessoas que se suicidam por conta disso, tem pessoas que entram em depressão por conta disso. Não é melhor você utilizar esse seu momento para discutir como incluir pessoas trans, né? Como seu pai, Fábio Júnior, ajudaria pessoas trans? Seu pai, Fábio Júnior, contrata homens trans, né? Se a gente pensar no backstage, ele tem abrangência disso, né? Então, eu particularmente, Melissa, não gosto. E aí, eu não gosto também, no meio LGBT, de repente, da drag que faz piada e fala de periferia, né, que mora mal, ou que de repente até utiliza o corpo para de repente simular uma deficiência. Eu não acho legal, porque isso já impacta na vida. Automaticamente, quando eu olho uma coisa, eu falo, putz, isso aqui está impactando em outra pessoa. E se eu tenho, de repente, na plateia, uma pessoa portadora de deficiência, que de repente ainda não assimilou a sua deficiência, porque é recente, né? Então, eu sempre procuro por isso, né? O nosso papel enquanto sociedade é realmente a gente fala muito em empatia, às vezes a empatia também ela vem num conceito muito vazio, né? Ai, temos que ser empáticos. Sim, a gente fala isso a todo tempo, mas é a ação, é a nossa ação que vai condizer. Então, não sei se eu respondi bem a pergunta ou não. Tá me ouvindo? Agora sim. Você foi excelente, parabéns. E trazendo um contraponto, né, também, eu fico me perguntando por que as pessoas trans elas sofrem tanta discriminação assim na sociedade, né? E eu buscando um pouquinho dos estudos psicossociais, historicamente as pessoas trans foram vistas como pessoas com uma doença mental, que tiveram algum tipo de distúrbio, né, de padrão comportamental, de gênero, né, como se existisse um padrão de gênero. E as pessoas trans tiveram uma conquista, né? Que foi a questão de 2018 tirar as pessoas trans da CID-11, que é considerado um quadro de pessoas com uma doença mental. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa conquista. Como é que foi isso? Como que você enxerga essa conquista? O que vai contribuir na inclusão de pessoas trans e tirar também o preconceito, né, das pessoas cisgêneras sobre as pessoas trans? Na verdade, como a gente começou o nosso papo, que nós somos as nossas crenças, a gente vem de crenças, né? E a gente carrega as crenças, de repente, que os nossos avós, os nossos pais nos passam, né? E era visto realmente como uma perturbação mental, né? E até mesmo a homossexualidade. Né? Então eu sempre falo, se a homossexualidade deixou de ser um CID em 1990, 28 anos depois, a transexualidade, ela deixou de ser vista como uma perturbação mental, que é necessária, se a gente está tendo esse papo aqui hoje, né? Porque realmente a gente, enquanto sociedade civil, a gente enxerga a necessidade de realmente humanizar. Eu gosto muito da palavra humanização, né? E eu sempre falo, as nossas grandes demandas, enquanto pessoas trans, ainda em 2021, elas são muito básicas, Fi. As nossas demandas são de acesso, né? E aí, acesso do ambiente familiar, quando eu lembro da menina que foi expulsa aos 13 anos, da escola, quando é 0,02%, termina a graduação, de afeto. Afeto é muito grande, né? Quantos homens vão falar numa mesa de bar, estou namorando uma travesti, eu fiquei com uma travesti, estou me afetando com uma travesti, né? Sinto afeto pela Melissa, sinto afeto por quem seja. Ainda é
muito difícil, né? Ainda não escutamos tanto a gente falar que pessoas cisgêneras estão se relacionando com pessoas transgêneras dentro do mundo afetivo. A gente escuta que o Brasil é o país que mais consome a pornografia, né? E aí realmente a gente está falando de hipersexualização de corpos, né? Mas a gente precisa falar de afeto. A gente precisa falar que em 2021 as demandas de pessoas como eu ainda é de afeto, de acesso, de empregabilidade e de reconhecimento da nossa humanidade. As pessoas ainda não nos enxergam como humanas. É legal muitas vezes a gente ter pessoas trans como protagonistas falando, mas nem sempre aquela admiração ela passa de uma curtida de uma rede social, né? É aquilo que a gente começa. Se a gente faz o teste do pescoço, a gente ainda não enxerga tantas pessoas trans coexistindo em sociedade com pessoas cisgêneras, né? E é muito importante que a gente passe a humanizar, né? Então, não é, eu gosto muito de falar, é a Melissa. A Melissa é uma mulher, independente dela ser uma trans, é uma mulher, não existe a coisa de ser a trans. Eu tenho muito orgulho de ser travesti, mas primeiro mulher. Porque cada vez mais a gente vai fazendo uma hierarquização e a gente vai realmente colocando naquele lugar, né? Naquele lugar específico, né? Então, assim, puxa vida, não significa que a mulher cis é universal e a mulher trans é específica. O homem trans é universal, o homem cis é universal e o homem trans é específico. Não, né? A gente precisa reconhecer a humanidade de todos os corpos. Você ia me falar alguma coisa? Sim, não, e pegando esse gancho que você falou, o termo mulher trans, tem uma pessoa que é tímida que me conhece, que ela mandou uma pergunta aqui no privado, no telefone pra mim, né? Ela falou assim, Fih, pede pra ela tirar uma dúvida da gente, de qual porque você falou que você é uma travesti, né? Você se declara como uma travesti, e os viés inconscientes, historicamente, sempre vincula a travesti à prostituição, uma pessoa vulgar, marginalizada, e ela queria entender, quando você se declara travesti, por que usar esse nome hoje? Esse nome se ressignificou? Conta um pouquinho do movimento das travestis, por que teve essa questão da ressignificação, né? Que é uma dúvida das pessoas. Maravilhoso. Quando a gente fala em travesti, vamos lá lembrar, bom, dentro dos meus 12 minutos que eu vou ter, a gente precisa passar por uma história, né? Quando a gente fala em direitos LGBTs, né? A gente fala em Stonewall, que foi em 1969, aqui chegou um pouco mais, 10 anos um pouco depois, que a gente começou, em época de ditadura, a discutir direitos LGBTs, né? E aí, a gente tem o termo travesti muito vinculado às meninas que estavam na rua. Então, quando eu falo que eu sou uma travesti, eu estou realmente ressignificando aquele termo que todo mundo utilizava para menina que está se prostituindo na rua. Então eu falo, olha, a Melissa, que é advogada, que é a coordenadora de contratos da Accenture, é travesti, né? Então eu ressignifico isso. E por que ficou tão pejorativo? A gente passou nas décadas de 80 e 90 a AIDS, né? A gente não pode esquecer que a AIDS tem um grande impacto para pessoas LGBTI+, né? E aí, como que isso realmente se tornou um estigma, né? Quando a gente lê os jornais em 1987, fala peste gay mata, né? Ou seja, quando você vincula a AIDS, a peste gay, a gente tá tirando a humanidade de pessoas LGBT, né? Aí, aos poucos, a gente vai tomando conquistas, né? A gente vai tendo conquistas tímidas. Teve aqui em São Paulo, talvez em algumas outras grandes regiões, a Operação Tarântula, mas a Operação Tarântula é específica de São Paulo, né? Então, a polícia ia para locais de prostituição, porque a gente ainda está falando de lei da vadiagem, então quem não tinha carteira de trabalho poderia ser presa, né? Naquelas épocas de ditadura, então... tem pessoas que realmente, até hoje, ainda saem com a carteira de trabalho para falar assim, olha, eu
sou uma pessoa que não é vadia, né? Eu tenho trabalho. Olha só que maluquice que a gente já passou nesse país. E aí, a polícia ia muito, considerando também esse advento da AIDS, né? Que o governador, o prefeito aqui em São Paulo, falava assim: tira esse pessoal da rua. A gente precisa acabar com a AIDS e vai ser prendendo essas pessoas. Olha que maluquice. E aí, as travestis, elas se cortavam na Operação Tarântula, né? Porque a polícia chegava, né, nas avenidas de prostituição, e para elas não serem presas, elas realmente elas se cortavam, né? Então, a que a gente tem lá como crença de, elas usam a gilete debaixo da língua. Naquela época, elas usavam para sobreviver, né? Porque na Operação Tarântula, elas se cortavam para ir para o hospital, não para a delegacia, porque uma vez que elas se cortavam com a navalha, o policial tinha medo daquele sangue. A gente não sabia qual que era a forma de transmissão, todas as formas de transmissão, né, do HIV. E aí o policial, com aquela crença já muito prejudicada, pensando que toda pessoa LGBT tinha AIDS, ele não prendia, ele chamava a ambulância. Então, ressignificar o termo travesti para mim é muito importante. Eu ser uma travesti, né? Porque eu sendo uma travesti, eu estou aqui neste lugar hoje, né? Hoje eu estou aqui neste lugar, amanhã eu não sei, né? Mas hoje eu estou como uma profissional dentro do mercado de trabalho e eu gosto muito de, se alguém levanta a discussão ou se alguém me pergunta, eu falo, não, eu sou uma travesti. Aí a pessoa fala, mas mulher trans te incomoda? Eu falo, não incomoda, mas eu prefiro que você leve uma mensagem na sua cabeça que eu sou uma travesti. Né? Eu sou uma travesti e eu carrego com orgulho esse orgulho de ser uma travesti, de vir de um grupo minorizado e que eu estou ali com este convívio com você, trocando, ressignificando e te dando um novo conceito que você teve a sua crença durante a vida toda, ouvindo que travesti era XYZ, e você fala, mas eu conheci pessoas travestis também na TIM, conheci pessoas travestis na Accenture, né? Enfim, então, para mim é muito importante ressignificar, assim como a gente ressignificou bicha, assim como a gente ressignificou viado, assim como a gente ressignificou uma série de outros termos que eram vistos como pejorativos. Então, as comunidades, elas falam, puxa, eu tenho orgulho de ser isso, eu realmente sou isso. Melissa, assim, nos nossos 6 minutos finais, eu queria que você trouxesse uma palavra final sobre o que a gente pode esquecer tudo menos XPTO, né? O que você vai trazer para a gente, a partir dessa live, que essa live foi só conceitos e aprendizagem. Mas o que você fala para a gente, ao sair daqui, que a gente deve praticar enquanto pessoas na sociedade, pessoas nessa empresa, para trazer cada vez mais as pessoas trans aí para o mundo de dignidade, para o mundo de equiparação de oportunidades. A gente queria te ouvir. Ótimo. Então, primeiro, agradecer por esse espaço, né? Agradecer por vocês me receberem numa sexta-feira, quase na hora do sextou, e a gente está com bastante pessoas. Agradecer por essa acolhida, né? Vocês são muito significativos no lugar onde vocês estão. Então, para mim, falar sobre visibilidade trans não é falar em visibilidade trans em 29 de janeiro. Eu falo em visibilidade trans todos os outros dias da minha vida, né? De 29 de janeiro de 2021 a 28 de janeiro de 2022, eu vou continuar falando em visibilidade trans, porque a minha corporeidade é trans, né? Porque as pessoas ainda, dentro de um lugar universal / específico, as pessoas vão me classificar como trans. Então, eu preciso, e eu tô trafegando em sociedade, e eu preciso realmente todo dia bater numa tecla que a gente pode ser tudo, né? E hoje nós estamos correndo atrás do tempo. Então, no dia da visibilidade trans, é muito importante 5 pessoas que estão ouvindo essa live, que são as 4
pessoas funcionárias da TIM, eu e as outras pessoas trans no YouTube, a gente está falando que a gente existe e que a gente pode tudo, né? Nós podemos ser sapateira, a gente pode ser jogadora de vôlei, jogadora de futebol, modelo, tudo que vocês imaginarem, pessoas trans também podem, né? Então a gente precisa voltar o nosso olhar para humanizar corpos que hoje ainda tem uma expectativa média feudal, né? Da Idade Média. A gente não pode admitir que pessoas vivam 35 anos. Né? Se eu falo que nós vivemos 35 anos, pessoas cisgêneras têm uma média de 74,3 de idade, né? Ou seja, é o dobro. Então, a gente tem que se perguntar, por que essas pessoas trans são atingidas com tanta violência? Né? Então, a gente precisa humanizar, a gente precisa abrir o nosso olhar para não mais ser meme, né? Eu ainda vejo muito meme feito com pessoas trans. Não precisa, né? A gente precisa humanizar, a gente precisa saber que é uma mulher como as outras mulheres, né? Eu tenho a minha mulheridade, né? E as pessoas cis, as mulheres cis têm a mulheridade delas, né? Então, incluir é necessário. O meu recado para a área de RH: talentos trans, temos muitos, a gente consegue incluir. Para a área que trabalha com ação social, a gente tem muitas casas que abrigam pessoas LGBTs, muitas que são exclusivas para trans, né? O meu recado para o gestor: pensa se aquela vaga que você vai abrir, ela não pode ser ocupada por uma pessoa trans. Pensa se você não tem dentro da sua equipe, de repente, uma pessoa trans que ela ainda não sentiu o incômodo e o ambiente seguro ao redor dela. Pensa se você, como gestor ou como colega de trabalho, de repente, não convida nem para o almoço, de repente, uma pessoa que pode ser uma pessoa LGBTIA+, mas de repente é uma pessoa trans também, né? E de repente você está fazendo opressão sobre esta pessoa, né? Então, a vivência de pessoas trans é para ontem, né? Todos nós somos corresponsáveis pela vivência de pessoas trans. Chega, a gente não permite mais um mundo que tolere opressões. A gente não tolera mais um mundo que se hierarquize corpos, né? Uma vez que a gente hierarquiza corpos, a gente está invisibilizando. A gente, muitas vezes, muitas vezes as pessoas, elas não são a pessoa que ela vai apertar o gatilho, né? Mas se é aquela pessoa que ela não quer utilizar o pronome, se ela não aceita o nome social, ela está corroborando para que aquela, né, dentro de uma cadeia de violência, outras pessoas apertem o gatilho. Então, não sejam essas pessoas. Vocês estão convivendo em sociedade em 2021. Vocês estão na TIM. Então, violências não podem ser permitidas, né? Tudo é um ciclo, né? Melissa está hoje na Accenture, é um ciclo. De repente, amanhã ela pode estar num outro local. Se você não permite o pronome o ou a, né? Porque você tem uma pessoa trans que você conheceu, né? Você tem um amigo, uma amiga de infância trans e de repente você não quer chamar pelo nome porque ela quer ser chamada, você de repente não é a pessoa que o autor do crime das 175 pessoas, mas você dentro de um sistema, você está corroborando para esses assassinatos. E a gente não pode mais permitir assassinatos de pessoas trans, a gente não pode mais permitir o alto número de pessoas trans na rua, porque elas sofrem realmente evasão, elas sofrem rupturas familiares desde muito cedo, e é isso que a gente não pode permitir. A gente precisa realmente evoluir. Melissa, super obrigado, gratidão, assim, mil pelas suas palavras, não tenho nada que complementar, sua fala final foi incrível. Vamos trazer as pessoas trans não só para falar de antitransfobia, mas também para falar de marketing, de engenharia, de tecnologia, porque isso também é visibilidade trans.
Pessoal, agradeço a participação de todas as pessoas presentes. Nós estamos colocando aí o QR Code para vocês avaliarem essa live e também propor, né, outros temas para a gente trazer. Acompanhem hoje o vídeo relato das pessoas trans que trabalham na TIM, na nossa rede social interna, que elas vão trazer a experiência delas. E também façam a websérie de diversidade e inclusão no TIM Talent Hub Aprendizagem, que vai ter informações super legais, além dessas que vocês aprenderam hoje. Agradeço a participação de todas as pessoas e tchau, tchau, pessoal. Até a próxima live de diversidade e inclusão. Obrigada.